Boa noite, amém? Sou a igreja da paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um, amém, irmãos? Infelizmente, os argentinos perderam, né? Os alemães merecem ser. Ninguém veio. Ela vai ser vez. Eu torci pela Argentina, né, irmãos? Porque eu sou contra qualquer manifestação. Tá, irmãos? Antes da gente iniciar a palavra de Deus, eu gostaria de agradecer cada irmão que nos ajudou de uma forma direta ou indireta com o evento de sexta e sábado. Então a igreja está de parabéns, os irmãos são de parabéns, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Se a gente está no nome de algumas pessoas aqui, a gente acaba pecando porque acaba esquecendo de algumas outras pessoas. Mas foi uma festa muito bacana, muito legal mesmo. Quem nunca tinha nunca participou e viu como né? Viu que é um negócio bem diferente mesmo, dá uma glória de Deus. Amém? Amém? Então no ano que vem você participe em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Outra coisa também, nós tivemos um desconforto, mais 6 horas aqui, no trânsito, que a gente não sabe se é errado a gente estacionar o carro, se não é errado a gente estacionar o carro, com essa via que nós chamamos aí de velocidade. Aqui no Guarujá existe tudo. Então, vamos ter cuidado com fazer esse tipo de conversão aqui da Alameda, no sentido aqui à igreja, para evitar qualquer tipo de desconforto. Amanhã eu vou estar fazendo contato com o pessoal do trânsito lá, tá? Para ver se a gente coloca uma placa aqui para a gente não estar entrando em desconforto das autoridades, tá bem, irmãos? Nós somos crentes, nós temos que ser obedientes às leis, amém, irmãos? Não adianta a gente estar falando que é certo ou errado, porque quando não tiver placa, a gente não sabe quem é certo e quem é errado. Mas quem manda são as autoridades, está na Bíblia, nós temos que seguir as regras, tá? Quando você for estacionar o teu carro, nas vagas da igreja, que cabe apenas 2 carros aqui, tá, irmãos? Então não coloque o terceiro ou coisa desse tipo. Não tem placa. Então fica aquela no ar, né? Quem está certo e quem está errado. Tá? Então a gente sabe que é um levante do inimigo também. Os irmãos vão fazer o papel deles como policial e nós temos que ser obedientes, diz a palavra de Deus, amém, irmãos? Lá não vamos se aborrecer, a gente sabe que tem um baita investimento no povo aquele inimigo. Os irmãos ligam, pastor, vamos fazer uma. Irmãos, sabe, não adianta. É o momento que a gente não tem que se aborrecer. A gente vai conversar, acaba se aborrecendo, isso não vai levar a lugar nenhum. Então, enquanto a prefeitura não se organizar, pelo menos aqui à frente, né, meu, vamos seguir as regras que a gente entende que esteja certo, amém? Então vamos evitar de sair da Alameda em sentido oposto, amém? Aqui na verdade é uma marginal, e a lei diz que a marginal são 2 mãos. Agora, como não tem placa, vira terra de ser ninguém. Então nós temos que, na verdade, seguir o que nós achamos que está certo. Amém? Abra sua Bíblia Não abra sua Bíblia, não. Dá a mão para o teu irmão. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia de hoje. O Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que temos que fazer a Tua vontade, sermos obedientes à Tua palavra. Senhor Deus, que o Teu bálsamo, o Teu refrigério esteja sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos proporcionou. Também te agradecemos pela sexta, pelo sábado. Então pedimos a Ti que a Tua glória e o Teu poder esteja sobre as nossas vidas. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Amém? Pode ser sentado dando glória a Deus bem alto. Irmãos, hoje Deus me deu uma palavra assim, eu estava no questionamento que eu ia pregar. Eu não sei se acontece com alguns irmãos que pregam. De vez em quando eu fico falando o que eu vou ministrar, o que eu vou falar para a igreja. E de vez em quando você começa a procurar na Bíblia, parece que você já pregou tudo, né? Mas é um equívoco incrível, né? Porque na verdade a Bíblia é rica. Nós temos muitas coisas para ministrar, mas aí a gente começa a entrar naquele negócio meio estranho. Agora, se eu vou ministrar o quê? Mas Deus, Ele nos surpreende, amém, irmãos? E aí à tarde eu coloquei uma frase dizendo: atitudes direcionadas nos leva a comportamentos diferenciados. Amém? Vamos repetir? Atitudes diferenciadas, ou melhor, atitudes direcionadas nos leva
a comportamento diferenciado. Quantos entenderam? Diga amém. Então, irmãos, antes de trazer a palavra de Deus, eu quero falar um pouco sobre vocês, sobre atitude. Então, os estudiosos, os psicólogos, eles dizem que atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Então, irmãos, atitude é uma norma de procedimento que leva a determinado comportamento. Então, isso significa que eu concretizo a intenção ou o propósito. Talvez você fale, pastor, o que tem a ver isso com crente? Nós vamos entender na palavra que isso tem muito a ver com o Evangelho. Amém? E aí, eu digo que, portanto, esse comportamento ele pode ser do bem ou ele pode ser do mal. E como nós temos a natureza adâmica, e Adão significa pecado ou homem vermelho, nós tendemos a ter uma facilidade para entrarmos para o mal. Tem pessoas, hoje eu estava conversando com o Marcel, tem pessoas que a gente conversa, você fala assim, pô, essa pessoa te traz um negócio diferente, porque aquela pessoa é do bem. Mas tem pessoas que ela não é do mal, mas você conversa com ela, parece que te traz um tipo de desconforto. Não estou entendendo. Amém? Tá? Então, de acordo com a psicologia, a atitude é um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. As atitudes determinam a vida anímica de cada indivíduo, irmãos. E as atitudes são patenteadas através das reações repetidas de uma pessoa. Então, este termo tem particular aplicação do estudo que nós falamos sobre caráter. Fala para o teu irmão, caráter. E a Bíblia diz assim que nós temos que ter o caráter de... E caráter é algo assim muito pessoal. Então nessa noite eu quero falar sobre caráter. Eu gostaria que você repetisse comigo sobre caráter, personalidade e temperamento. Você se convertendo ou não se convertendo, você vai ter esses três processos: caráter, personalidade e temperamento. Olha a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando se encontrar, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgirão coisas novas. Agora vai com a tua Bíblia, com o teu dedão até Filipenses 1,6. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, pega esse primeiro versículo quando diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Todos nós somos o quê? Criatura. Nós fomos criados pelo Criador. Mas quando ele fala sobre a criação, o que é criação na verdade? Quando você começa, você vai num sítio, você fala assim: eu tenho uma criação de gado, eu tenho uma criação disso, daquilo, outro. Porque na verdade, quando nós falamos em criação, são várias outras pessoas ou animais semelhantes. E quando Jesus ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então eu passei a ter um comportamento diferente quando eu estou em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas preste atenção, mas eu tenho algo chamado caráter, eu tenho algo chamado personalidade, que faz parte do meu ser. E aí eu tenho aquela coisinha chamada temperamento. Eu vejo algumas crianças na igreja, eu vejo que tem algumas crianças que têm um temperamento forte.
Algumas crianças da igreja têm o temperamento mais light, e assim por diante. Aí a gente entra naquelas 4 situações que nós falamos muito, né? É sobre o colérico, o fleumático e assim por diante. Mas essas pessoas também se convertem. E como eu vou me adaptar a esse tipo de situação? Fala para o teu irmão, já está em tempo de você se adaptar. Mas aí nós continuamos com os nossos comportamentos errôneos. O versículo lido, irmãos, nos fala sobre uma verdadeira mudança. Eu quero que você repita comigo: mudança. E toda mudança gera um trabalho, irmãos. Quantos podem fazer mudança aqui? É maravilhoso, irmãos. Aparece tanta bugiganga. E o pior de tudo, a pessoa quer levar aquelas bugigangas também. O Felipe e a Lona estão ficando perito fazendo mudança aí. Ele falou que quer que eu ore na casa dele lá para expulsar o capeta da mudança. Porque na verdade toda mudança é incômodo, é um negócio desconfortável, mas a nossa mudança de temperamento, de comportamento, também gera um incômodo na gente. Porque nós, seres humanos, nós gostamos de ser do jeito que nós somos. Nós gostamos que as pessoas falem assim. Eu tenho fama de marrento, irmão, não sei porquê. Fazia um tempo que eu não vi um amigo das antigas, né? Um dia eu vou trazê-lo aqui na igreja para cantar. O pessoal chama ele de Lázaro. É Lázaro, aquele negão que canta? É da Bahia. E ele, tipo, acho que é um clone, ele também é legal, meio fortão. E ele foi no meu escritório, a gente conversando. E eu não lembro o que falei para minha filha, eu dei uma resmungada lá, e ele olhou para mim e falou: rapaz, tu é marrento desde garoto, rapaz. Eu falei: eu sou marrento? Marrento. São coisas que as pessoas acabam nos habituando com aquela situação. E nós achamos normal, mas fala para o irmão assim: não é normal. Então existem coisas como o nosso caráter e personalidade e temperamento que precisam ser tratados, irmãos. E isto fazem parte do nosso dia a dia. Então nós temos a necessidade de tratar da nossa personalidade, do nosso comportamento, né? E do nosso o quê? Temperamento. Quando aconteceu a atitude que aconteceu aí na frente, cada um quer tomar uma ação. Por quê? Porque nós não estamos tratados ainda. Nós não estamos ainda transformados verdadeiramente em Cristo Jesus. E aí a gente começa a dar o nosso jeito. E isso faz parte do nosso dia a dia, de uma forma, na verdade, negativa. E isso repercute na nossa vida espiritual. E é por isso que o crente hoje, ele não se torna vencedor em algumas coisas. Porque o inimigo, ele sabe das nossas dificuldades, nas nossas atitudes. Se impor qualquer coisa, a pessoa vai: não, eu sou desse jeito. Fala para o irmão: você é de Cristo, né? Não são os nossos comportamentos, mas é o nosso comportamento de Cristo. Amém? Fala para o teu irmão: fique esperto aí, tá? Então, irmão, portanto, nós precisamos entender que somos formados de uma forma o quê? Tripartido. Fala para o teu irmão: você é tripartido em corpo, alma e espírito. E dessa mesma forma nós somos o quê? Tripartido em caráter, personalidade e temperamento. É por isso que somos 3 também. Então, se eu sou formado de corpo, alma e espírito, eu vou entender o que ataca a minha alma, eu vou entender o que ataca o meu espírito. Amém? E isso aí me leva a fazer a vontade, muitas vezes, do inimigo e não fazer a vontade de Deus. Esse texto que nós lemos quando diz: portanto, se alguém está escrito, é nova, ou melhor, que está em Cristo, é nova criação. Fala para o irmão: já tem uma mudança na tua vida. E as coisas antigas já passaram.
e surgirão coisas novas. Quais estão tendo coisas novas nas suas vidas? Porque estamos tendo algumas mudanças. Mas eu não posso viver de pequenas mudanças. Eu tenho que viver de mudanças completas, irmãos. Eu estava vendo uma reportagem falando sobre o time da Alemanha. Me parece que o técnico está no poder, acho que mais de 8 anos. Então, não lembro quem foi que falou, eles estão se preparando há 8 anos. Então eles se completaram para pegar o bezerro de ouro lá. Os outros times, ninguém se preparou do jeito que eles se prepararam. Eles não mudaram de técnico, eles treinaram, eles eram obedientes. Existia toda uma regra naquele processo. Então eles optaram por uma mudança no comportamento. Fala, irmão, mudança de comportamento. E quando eles tiveram uma mudança de comportamento, com as atitudes dele, o que aconteceu? Eles receberam o bezerro de ouro deles. Por que nós, crentes, lavados pelo sangue do Cordeiro, não recebemos aquilo que nós temos como promessa? Fala para o teu irmão assim, porque eu não quero uma mudança. Talvez se fizermos uma enquete aqui, eu quero uma mudança, pastor. Mas não queremos uma mudança, e nós vimos, e a gente vê que a mudança não vem com pequenas atitudes. Pega uma criança pequena de 2 anos e deixa ela furar o olho do teu filho de 2 anos. Tá! E teu filho ficou um pirata. Aí você vai falar, que bonitinho, furou o olho do meu filho. Amém? Por quê? Porque aquela criança já foi criada para aquele comportamento visto por você. E a tendência dos pais é defender o filho. Fala para o teu irmão, é hoje. Amém? Porque isso faz parte, irmãos. Uma vez nós participamos de um curso, eu e minha esposa, e o pastor Gessé, lá em São Paulo, ele estava ministrando que quando um pai pega um filho no colo, ele geralmente pega a criança, coloca aqui e mostra o mundo para a criança. E quando a mãe pega, ela pega protegendo o filho, sempre trazer de frente para ela. Porque são pessoas diferentes. Então, geralmente, os pais, quando o filho apronta, vai dar uma porrada nele mesmo, cara. Vai mesmo, dá um soco também no olho dele. Tu é homem, rapaz. Então, você ensina o teu filho a ter um comportamento diferenciado que pode ser prejudicial para ele lá na frente. Aí vem a mãe, que protege, olhando para frente, dizendo, coitadinho, apanhou. E aí você também está prejudicando aquela criança lá na frente. Quantos estão entendendo de amém? Fala para o teu irmão assim, é por isso que às vezes você não recebe a bênção, porque você tem comportamentos dos teus pais. Quantos estão preparados nessa noite para ser abençoados? Diga amém. Mas o que é caráter? O que é personalidade? O que é temperamento? A palavra de Deus no texto que lemos diz que todas as coisas se fizeram novas. Fala para o irmão, novo. Irmãos, novo é novo. Eu sou do tempo que quando você comprava um tênis, o capeta do teu amigo, ele pisava no teu tênis para carimbar. Quem é dessa época? Tudo veterano, tudo velho. Hoje em dia não, hoje o cara tem um Nike dele, tá todo exibido. Naquela época o cara tinha que pisar no teu Conga, cara. Ninguém sabe o que é Conga? Conga não é nem um videogame não, né, irmão? Conga é um negócio da moda de novo aí. Pisava no teu Conga. E Conga branco, meu irmão, era luxo, meu. Aí depois surgiu o Bomba, que tinha 2 listas, uma vermelha e uma azul do lado. Só tinha aquilo que era fino, meu irmão. Aí tinha um Bomba, eu tenho um Bomba. E eu estou no lixo, né? Aquele que não tinha nem a borrachinha na frente. É outro nome aqui, mas eu estou chamando de todo lixo, tá? Meu irmão, então, essas coisas aí você comprava, o cara pisava. Porque ele
ele tinha aquilo na cabeça dele que ele tinha que pisar, porque era uma cultura. Era a mesma coisa quando a gente cortava o cabelo. Quando você cortava o cabelo desses cortes ridículos que tem hoje, sabe o que era quando você apareceu no colégio? O cara dava uma tapa, meu irmão. Pá! Eu não sei quem inventou isso desse idiota, cara. Não tinha tomado um tapa assim na cabeça. Só uns veteranos, né, meu irmão? Que prazer o cara dar um tapa na cabeça do amigo. Mas fiz todas as coisas se fizeram novas. Fala para o teu irmão, novo é transformação. Mas se todas as coisas se fizeram novas, por que temos determinadas áreas da nossa vida que não mudaram? Irmãos, que gostoso depois que foi passando as épocas e você comprava um sapato novo e ninguém pisava. Não é verdade? Mas era ruim. Eu lembro do tempo que as escolas desfilavam no dia 7 de setembro. Aí todo mundo de roupa branquinha, né? Tênis branco, todo mundo engrenado, né, meu? Bibico vermelho, né? Parecia até um pitacil. E o cara chegava lá e geralmente era o cara da fanfarra que pisava no teu pé, porque ele usava tênis preto, um sapato preto. 757 horas atrás. Vocês também. Bicho é moderno, rapaz. Não sabia que eu 757 horas atrás. E daí na cabeça do cara, pegou um celular 500. Negócio duro. Não olhava, não enxergava. Aí o cara tinha todo esse vídeo e pisava no teu pé. Aí ficava mó marcando. Aí vinha a dona Cacilda e estava com corretivo porque teu tênis estava preto. Quem teve a dona Cacilda aqui, meu irmão? Ninguém? Então, você não é festa? Vamos lá. Então, existem áreas em que questionamos, mas às vezes, essas áreas, nós somos os culpados, nós somos totalmente culpados. Quando eu me iro, quando eu me torno uma pessoa intragável. Irmãos, tem pessoas que é pior que mistura fina. Amém? Sabe o que é mistura fina? O cigarro desgraçado que não tinha fio e costurou fumava. Às vezes eu fui roubar um do meu pai, fui dar uma traga. Porque só quem estava acostumado. Então tem pessoas que parecem uma mistura fina. Pessoas que na verdade não têm uma transformação na vida. Pessoas que na verdade confessam Jesus, mas permanecem com os mesmos comportamentos. Sacode teu irmão. Fala assim, meu irmão, nessa noite você vai se livrar desses comportamentos. Pastor, mas por quê? Isso me alega tanto. Fala para o teu irmão assim, você é uma pessoa que vai gerar uma nação abençoada, meu irmão. Porque os teus filhos, eles são gerados através dos teus comportamentos. E quando ele vê você tomando determinados tipos de atitudes, a tendência deles é tomar as atitudes iguais. Tinha uma propaganda que passava na televisão, que o cara ele fazia um ato obsceno e o menino atrás do carro fazia idêntico. O teu filho vai ser o teu reflexo, meu irmão. Antes de se espelhar no cara na rua, ele vai se espelhar em você dentro de casa. Não estou entendendo. Mas isso aí, eu sou crente. Eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, mas eu não tenho transformação. Aí eu não tenho transformação, não existe mudança na minha vida, Deus não me abençoa e eu coloco a culpa na placa da igreja. Fala teu irmão, o problema é você. E aí sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa irada. Eu sei que sou convertido, que sou batizado, mas eu ainda não tomei posse daquilo que Deus me deu. Fala para o teu irmão, tudo isso é problema dos comportamentos, das atitudes. Quantos gostam de ser mudado aqui? Ninguém, né? Fala a verdade, não dá uma raiva. Mas aí vamos questionar por que nós fomos mudados. Poxa, eu estava sem habilitação, eu estava dirigindo de chinelo, ou fiz uma conversão contra a vergonha,
quando você começa a fazer esse tipo de questionamento, como somos um ser racional, nós começamos a falar assim: poxa, a atitude que eu tomei foi errada. E quando eu reconheço que a minha atitude foi errada, a glória de Deus vem sobre a tua vida. Vou repetir, amém, irmãos? Quando eu reconheço que as minhas atitudes são erradas, a glória de Deus vem sobre a minha vida. Porque isso é a misericórdia de Deus que opera no meu caráter. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para eu chegar nesse estágio de reconhecer o que é certo e o que é errado, eu tenho que quebrar muito a cara. Porque papai e mamãe me ensinou a ser egoísta. Papai e mamãe me ensinou a ser o quê? Possessivo. Alguém ou sabe, homens, né? Já jogaram bola com aquele cara que ele era o dono da bola? Quando ele queria ir embora, ele pegava a bola e ficava debaixo do braço. E geralmente ele era o ganso que jogava a bola. Ele era o dono da bola, né? A bola é minha. Aí acabava o jogo. Aí ficava todo mundo com Zé Mané. Porque o pai ensinou que acabou o jogo, ele tem que levar a bola embora. Podendo o pai ensiná-lo: ei, acabou o jogo, deixa a bola para os teus amigos. E aí, como seria esse jovem no futuro? Ele não teria ambição, não teria egoísmo, e seria uma pessoa totalmente fácil para evangelizar. Quantos estão entendendo, irmãos? Você mesmo tem certeza que se você, ou saber melhor, você tem certeza que você se conhece? Olha para o irmão assim: você se conhece? Quantos se conhecem aqui? Então você vai passar a entender o porquê tantas vezes você não se entende. Nós não nos entendemos. E poderá dizer a você mesmo: muito prazer, eu sou mesquita. Fico bem mesquita. Olha para o espelho: cara, eu sou mesquita. Ele também fala: eu sou mesquita. Tudo bem? E aí você passa a se conhecer pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes. E a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, que acabamos de ler, diz que nós estamos em processo de transformação. Filipenses 1,6 diz isso, onde nós lemos. Fala assim, meu irmão: você está em processo de transformação. Porque quando eu me torno uma nova criatura em Cristo Jesus, eu estou no processo de transformação. Garoto se assustou, aquele cara que sentiu arrepio, pirigueira no corpo. Cada um tem uma ação, cada um tem uma reação. Por isso ele pode fazer isso. Sabe por quê? Porque nesse momento nós nos conhecemos. Nesse momento nós sabemos quem verdadeiramente nós somos na psicologia. Porque na verdade, pelas atitudes te conhecereis. Fala, irmão, que fruto você está dando, meu irmão? Como que é a tua atitude? Como que é você no teu interior? Preste atenção. Tenha paciência com você. Olha para o irmão assim: tenha paciência com você e tenha paciência comigo. Você tem que ter paciência com você mesmo e paciência comigo. Então nós precisamos entender que nós estamos o quê? Em obra. Não queira a perfeição de outros. Fala para o teu irmão: não queira a perfeição de mim. Eu estou sujeito a erros, irmãos. E nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então eu quero falar de algo chamado personalidade. Vamos repetir? Personalidade. E o que é personalidade? As pessoas confundem muito a personalidade com caráter. Nós vamos entender algumas coisas nessa noite. A personalidade é a nossa identidade. Repita comigo, por favor. A personalidade é a nossa identidade. Amém? Em relação aos que os outros pensam ao seu respeito. Mas o que muitas vezes representa o que você é, que é diferente do caráter. O caráter é tudo aquilo que você é na sua
intimidade. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ter o caráter de Cristo. Gosta do caráter de Cristo aqui? Você viu? Poxa, se a Bíblia diz assim que eu tenho que ter o caráter de Cristo, eu tenho que começar a partir de hoje ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes. A irmã aqui, né? A Maria estava falando que quantas pessoas não choraram pelos jogos da Copa? Passava lá na televisão chorando, cada discussões idiota. A seleção vai ganhar não sei quantos milhões, irmãos, porque perderam. E aí, irmãos nossos, sendo aí fuzilados. Aquele míssil, não sei se você viu, o cara aperta isso aqui e vai para lá. De repente ele faz assim, e volta, pegar o alvo lá atrás. Mísseis que trabalham com a temperatura do corpo, irmãos. O cara aperta e vai, daqui a pouco, e quando pega um negócio daquele, eu lembro uma vez que eu lancei uma granada. Meu sonho era lançar uma granada. Aí nós fomos lançar a granada. Para mim, a granada, ela parecia um abacaxi, porque era para dar velocidade, sei lá o quê. Soldado burro, né? Meu, cada quadradinho daquele é um fragmento. E quando cai, sai distribuindo estilhaços para tudo qualquer lado. Agora tu imagina um míssil que vem cheio de velocidade e todo mundo chorando por uma taça. A minha esposa perguntou, como que é essa taça? Essa taça, irmãos, na verdade é como se fosse um Baal. Todo mundo se curva para ela, nações se prostrando para ela, chorando por causa daquela taça, pessoas se gladiando, se desrespeitando por causa dela, pessoas dando cotoveladas na outra. Um alemão, não sei qual foi, tomou uma pancada lá no ombro, lá na cabeça, no ombro lá do adversário lá, e os caras se gladeiam, os caras se manifestam, irmãos. A minha esposa até fala que quando a gente joga bola, a gente se manifesta, e praticamente é verdade. O semblante muda, você está ali. Eu só vi uma pessoa falar algo que eu queria ouvir há muito tempo de um jogador de futebol. Foi da terra da irmã Rúbia lá. Ele falou que eu estou defendendo a minha pátria, eu estou defendendo a minha bandeira. Nesse tempo todo que eu assisto futebol, foi o único cara que eu ouvi falar isso. Eu estou defendendo a minha pátria, eu estou defendendo a minha bandeira. E nós, como servos de Deus, nós temos que defender a nossa pátria, que é Cristo Jesus. Nós temos que defender a nossa bandeira, que a nossa bandeira é uma bandeira de vitorioso, meu irmão. E nós, crentes, não queremos nos expor, nós temos que pregar para esses policiais, nós temos que pregar naquela praça, nós temos que pregar para o traficante, porque todos eles têm direito à salvação. Mas aí eu começo a falar, a minha personalidade tem que falar mais alto, o meu comportamento tem que falar mais alto, e aí eu vou com meus argumentos furados, não chegando a lugar nenhum, meu irmão. Como diz o Arnaldo, a regra é clara, meu irmão, nós temos que seguir. E qual foi a regra que Jesus te colocou? Livro de Mateus. Ide, pregar a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não queremos fazer o ide. Não queremos pregar o Evangelho. Quantos estão entendendo, irmãos? Pai, como caiu, amém. Temperamento são qualidades que já nascem com o indivíduo. É genético, meu irmão. Ou seja, é aquilo que não é aprendido. E os temperamentos são chamados, eu quero que você repita comigo, de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São os 4 temperamentos. Mas eu preciso entender que o que reina dentro de mim
é que o meu temperamento é o de Cristo. O meu temperamento, as minhas atitudes têm que ser de Cristo. E a personalidade, preste atenção, meu irmão, a personalidade, ela está ligada à alma. O espírito é o corpo e o caráter é o temperamento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Personalidade é uma postura, irmãos, que cada indivíduo assume apresentar no meio do que vive. Nossa personalidade são formada por 2 pontos básicos. Eu quero que você repita comigo: 2 pontos básicos. O que nós chamamos de raízes hereditárias são traços adquiridos. Você pega a pessoa e vê que ela tem a feição dos pais, ou coisa desse tipo. Então isso aí são traços hereditários. E os traços adquiridos, irmãos, fazem parte da nossa personalidade, que são o que na verdade? É a convivência com os familiares ou a vontade própria. Eu gosto de ser mentiroso. Eu não gosto da cor do meu cabelo, eu quero pintar meu cabelo de outra cor. Eu não gosto do meu cabelo crespo, eu quero alisar o meu cabelo. Isso são traços adquiridos. Eu quero que você termine. Traços adquiridos. Salmo de número 1 diz assim: que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na roda 2. Traduzindo, digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Meu irmão e minha irmã, se você está com bênção, você é bênção. Se você está com maldição, você vai ser maldição. Se você está com fofoqueira, você vai ser fofoqueira. E vice-versa. Se você está com uma pessoa contendeira, você vai ser contendeiro. E assim por diante. Mas por que essas pessoas, na verdade, elas parecem que me atraem como se fosse um imã? Quer uma resposta? Paulo, nós somos iguais a elas. Somos semelhantes a ela. Quantos entenderam, irmãos? Amém. Sua personalidade, seu caráter pode ser mudado. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Um crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não fala mal de pessoas. O crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é uma palavra, toda vez que ele libera uma palavra, é uma palavra de bênção. Olha para o teu irmão, você está cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Libera uma palavra de bênção para ele. Você já reparou que quando mandamos uma palavra de bênção para o nosso irmão, a gente pensa o que vai ser liberado? Mas o que eu vou liberar para ele? O que ele merece? Não estou entendendo, irmãos. Agora, quando você leva uma palavra de bênção de uma forma muito espontânea, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que eu falei, negócio da gente ver, a gente vê graça para o irmão, irmãos. Dá prazer que aquela pessoa está do nosso lado. Irmãos, presta bem atenção. Quando você está vindo por um determinado beco e vê uma pessoa na tua direção e aquela pessoa faz assim, é porque você é chato. Chato, irmãos. Porque a pessoa que dá prazer de estar junto, quando você vê aquela pessoa, você para conversar com aquela pessoa. Quando a pessoa começa a fugir de ti, até na igreja, é porque você é um crente chato. É verdade, meu irmão. Eu gosto de falar essas coisas, eu falo. Estou nem aí. Por que você senta lá ganhando? Meu Deus. O ventilador está muito em cima de mim. O ar-condicionado está muito gelado. Vai pro inferno então, cara. Vai quente. Pô, tá ruim aqui. A cadeira não é confortável. Vai, Brando, vê se tem cinema. A cadeira é confortável? Eu nem sei, eu não gosto de cinema. Meu tempo de cinema era uma cadeira que fazia assim, irmão, de madeira dura. Pô, sabe? Tu vê a vida. A louvor está demorando muito. O pastor vai pregar. Porque eu quero, meu irmão. Muda, cara. Tua vida precisa mudar urgentemente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós temos que entender que esses traços
são adquiridos com uma convivência com familiares, ou uma vontade própria. Ser mentiroso, como eu falei, assim como meu pai foi, assim como minha mãe foi, ou é. E aí eu vou ganhando aqueles tipos de personalidade negativa. Você já viu? Um cara que não é homossexual, ele começa a trabalhar em salão, começa a ficar meio estranho. É o jeito do cara. Às vezes o cara não é malandro. E o cara começa a dar com malandro, começa a te xinga. Eu até brinco, né, com os caras. Eu digo, brincadeira, os caras gostam de ser tão malandro que até a bicicleta do cara, o ar é meio torto lá girado para poder não comer. É malandro os caras são. Não, sabe, é uma mentalidade. E aí vem, sabe, a mentalidade de chapéu agora. Meu irmão, chapéu é o, né? Os caras têm um chapéu reto, era chapéu feio, meu irmão. Aí cobra orelha, mas outras coisas mais. Costume aí, umas roupas estranhas. Tudo estranho, irmão. Geração estranha. Deus te chamou para ser uma geração estranha? Não, meu irmão. Levanta tua mão direita. Deus te chamou para ser um abençoador. Deus te chamou para fazer diferença. Irmão, você é diferente. Talvez você não entenda que você é diferente. Você é diferente, você é uma bênção de Deus. Valorize as coisas. Você tem valor para Deus. Mas não, eu quero ser igual o mundo é. Não adianta. Teu passaporte já foi carimbado, irmão. Você não pertence mais a esse mundo. Aleluia. Você não pertence mais. Você confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você não pertence mais a esse mundo. Teu mundo é outro. Fala para o irmão, teu mundo é outro. E teu mundo é de glória, meu irmão. Teu mundo é de bênção, meu irmão. Não estou entendendo. Eu quero que você saia nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Essa palavra caráter, ela vem do grego. E tem o significado de gravar. Eu quero que você repita comigo. O caráter significa gravar. Então, a firmeza moral de uma pessoa é o sinal visível da sua natureza interior. O caráter, irmão, está ligado ao que somos no íntimo. Não temos ligação de fazermos e agirmos, ou seja, o caráter engana, porque muitas vezes para manter a sua máscara, sabe o que significa? Personalidade. Aí você age diferente do que queria agir. Comportamentos que você tem, o teu caráter está dizendo, toma essa atitude, mas para você criar uma máscara, você não toma aquela atitude. E eu estou falando para crente, irmãos. A palavra de Deus diz, sim, sim, não, não. Quando o crente ele entender que é sim, sim, não, não, as comportas dos céus serão direcionadas sobre a tua vida. Só eu tenho autoridade de reter as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Pastor, e o diabo? Tudo que o diabo vai fazer tem que pedir para Deus. É só você ler o livro de Jó. Ele não pode nem tocar em você. Tudo. Pastor, então não sou eu que estou retendo as minhas bênçãos? Claro. Você retém o poder que Deus deu. Você retém os milagres de Deus sobre a tua vida. Porque aquilo alimenta o meu comportamento. Voltando para a criança novamente. Já falei isso aqui na igreja, que a tua me lembro, sim. Você compra um brinquedo para o teu filho, você não consegue falar para o teu filho, você vai brigar com os teus amigos e todo mundo brigar com o teu brinquedo. Você fala assim, olha, o brinquedo é seu e não deixe ninguém mexer nele. Então você cria o teu filho ser uma criança o quê? Possessiva. E aí quando aquela criança se converte e vem para a casa de Deus, ela vai ser uma criança o quê? Possessiva. Torna-se um adulto possessivo. E aí é uma pessoa que não quer dar, não está desprendido do dar,
mas sim em receber. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos? Amém. E eu creio que nós podemos mudar com esse quadro. Eu creio que nós podemos dar um processo de transformação. Mas tem que começar por cada um de nós. Eu não tenho mais filhos pequenos, irmão. Mas eu nunca ensinei os meus filhos a serem possessivos. Nunca. Não sei como que é o Julinho agora, que eu não vivo quase com ele, e nem ano, né? Mas eu espero que eles estejam totalmente desprendidos para dar. Porque quando você dá, você recebe do Pai. E meu irmão, e eu confesso para vocês que vem uma porção dobrada. Fala para o teu irmão, porção dobrada. O caráter é um grupo de valores que rege o comportamento humano e o resultado de hábitos repetitivos. Os teus hábitos determinam o nosso caráter. Olha, o teu irmão fala assim: os teus hábitos determinam o seu caráter, pois são as somas dos nossos hábitos e das virtudes, pois nós tomamos no que fazemos repetidamente. Os hábitos denunciam o nosso caráter. Entendeu a frase que eu lancei lá no Facebook? Os hábitos determinam o nosso caráter. Muitas vezes você fala assim: eu sou um bom caráter, mas os teus pequenos comportamentos mostram realmente como que é o teu caráter. Mas a Bíblia diz assim que nosso caráter tem que ser de Cristo. Voltando para aquele verso 1,6 de Filipenses: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. Fala para o teu irmão: já vi que eu estou em reforma. Só que não é uma reforma da prefeitura e do estado, irmãos. É uma reforma de Deus. Ele começou, ele vai concluir. Pastor, se eu não quiser mudar, ele te mata. É sério que eu estou falando, irmãos. Sabe quem matou Moisés? Deus. Então muitos crentes estão perdendo um tempo incrível dentro das igrejas. Vem cultuar o Senhor no domingo, na quinta, sabe, participa de células e assim por diante, mas não tem uma mudança no seu comportamento. E como você é precioso para Deus e Ele não quer te perder para o diabo, Ele te mata. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém. Quantos querem uma mudança? Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Pode subir o louvor aqui em nome de Jesus. Eu preciso entender que o meu caráter, a minha personalidade, o meu temperamento precisa ser transformado. Talvez várias pessoas aqui tenham problemas de caráter, de comportamentos, de atitudes, mas eu preciso entender que eu confessei Jesus na minha vida. Eu entreguei a minha vida a Cristo, entendendo que Ele pode me transformar. Muitas vezes nós fazemos apelo dentro das igrejas, e eu vejo alguns jovens aí, sabe, cutucando o outro. Aceita, eu não quero. Por que a pessoa não quer? Porque não quer ter uma mudança. Não quer ter uma mudança. Porque quando eu falo em mudança, é mudança no meu comportamento, é mudança nas minhas atitudes, é mudança de não andar mais com aquelas pessoas que eu andava. É uma mudança radical, irmãos. Toda mudança é radical. Eu sou de um tempo que quando mudávamos, os móveis não eram totalmente desmontados. E era complicado. Hoje se desmonta, né? Naquela época não era desmontado. Então toda mudança gerava um sacrifício. E a nossa mudança em Cristo Jesus tem que ser uma mudança de transformação.
que eu venha passar por essa mudança é você permitir que o Espírito Santo de Deus habite no teu interior. Não é placa de igreja que muda, não é pastor, não é diácono, não é presbítero, não é apóstolo, não é vice-deus. O que muda é o Espírito Santo de Deus. Só que esse mesmo Espírito que habita em mim, eu preciso permitir que ele habite nos meus filhos, na minha esposa ou no meu esposo, na minha família, porque não adianta só eu ser transformado. A minha família também, ela precisa ser transformada. Quantos não entendem? Nós precisamos entender que nós estamos em obra, mas uma obra que vai ser acabada em nome de Jesus. E quando eu vejo que eu dou liberdade para que eu venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele muda a minha vida. Ele me transforma. E esse tipo de transformação é onde eu tenho que entender que muitas vezes eu preciso recuar, eu preciso procurar pessoas para pedir perdão, para liberar perdão, para quebrar aquele meu eu, para quebrar aquela barreira que me afasta totalmente do caminho de Deus. Irmãos, eu era uma pessoa muito ignorante. E volta e meia, esse demônio ainda quer se manifestar de novo na minha vida, com a ignorância. Achar que a força é tudo. Achar que o teu modo de falar, o teu comportamento, nossa vida é tudo. Você é o dono da razão. Isso não tem nada, irmãos. Nós precisamos diminuir para que ele cresça. Aleluia. Nós precisamos voltar a chorar novamente. Hoje, quando eu estava colocando uma mensagem no Facebook agradecendo aos irmãos, eu comecei a chorar, irmãos. É porque eu aprendi o quanto é bom a gente se perguntar comigo. Eu tenho uma igreja boa, eu tenho líderes bons, eu tenho amigos bons, eu posso falar que tenho amigos, eu tenho filhos bons, tenho um namorado bom, tenho um genro bom, tenho sobrinhos bons, tenho uma esposa boa. Então nós só temos que agradecer, irmãos. Mas diariamente nós temos que ir buscando o aperfeiçoamento, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu acho que entender, irmãos. Quero que tu curva a tua cabeça, irmãos.